dá-me um prazer enorme ver pessoas conseguirem alcançar o seu objetivo, se tornarem mais independentes energeticamente, através da nossa ajuda. E isso é incrível. Deram uma indicação que a Pequena Grande Casa era uma empresa credível no mercado, nesse sentido. Deram garantias de que os painéis eram a mais-valia, seriam benéficos para a exploração, produziriam aquilo que a exploração necessitava no seu tudo. Sim, sim. E foi o processo mais simples. Olha, eu tenho 4 projetos e esse foi o mais simples de todos. Porque o Ricardo tornou o processo muito simples, ajudou-nos com a candidatura, ajudou-nos com a instalação, foi tudo muito fácil, muito simples. Assinamos um contrato de consignação, ainda foi mais fácil. A Pequena Grande Casa é um projeto familiar que nasceu de uma necessidade de construirmos a nossa própria casa num sítio incrível, rodeado de natureza, mas que não chegava nem à água nem à luz. Este processo é um bocadinho esta questão de que nós, enquanto seres humanos, evoluímos para conseguirmos ter a capacidade de construir o nosso próprio abrigo. E ver os nossos filhos, a nossa família segura e confortável numa casa feita por nós é algo que é um bocadinho indescritível e não dá para pôr em palavras. É algo que se sente no nosso interior. Vir aqui para a ilha foi a melhor coisa que podíamos ter feito, que encontramos um sítio que nos acolheu e que permitiu-nos também concretizar o nosso sonho de construirmos a nossa casa e de vivermos de acordo com a natureza de uma forma mais sustentável. O registro de todo o processo surgiu um bocadinho para mostrar à família, para mostrar aos amigos como é que a casa estava a ser construída. E como começámos a partilhar nas redes sociais, percebemos que começámos a ter outras pessoas a querer ver como é que se fazia e percebemos que estávamos a inspirar de alguma maneira essas pessoas. E para além do processo da casa, partilhamos também a maneira como a vivemos, não é? O ir à horta, o ir ao mercado, comprar aos agricultores aqui da ilha. Todo esse registro de uma construção da casa, de um estilo de vida que acaba por inspirar outras pessoas, foi um bocadinho um modo para continuarmos a partilhar. Puxa lá o. Meta zero. Todo este trabalho de divulgação começámos a perceber de que havia muitas pessoas a pedir-nos ajuda para o seu próprio caminho de aproveitamento dos recursos naturais. E então começámos, a partir de 2019, a fazer algumas instalações de sistemas solares e neste momento é essa a nossa principal atividade, ajudar famílias e empresas neste caminho de aproveitamento dos recursos energéticos da ilha. Muitas vezes, quando as pessoas vêm ter connosco, vêm um bocadinho à procura de como é que isto funciona, a energia fotovoltaica, o que é que elas podem esperar em termos de poupança real no final do mês na conta da luz. E nós fazemos um trabalho com elas de estudar quais é que são os consumos que elas têm, quais é que são as necessidades energéticas de agora e para a frente, e desenhar em conjunto com os clientes qual o tamanho ideal do seu sistema solar para conseguir fazer face às suas necessidades. Um dos projetos que mais nos deu prazer nos últimos tempos foi o projeto do Luís Viveiros, que é um lavrador que tem uma exploração de leite
e que tinha como objetivo ser o mais autossuficiente na sua produção. Deram uma indicação que a Pequena Grande Casa era uma empresa credível no mercado nesse sentido. Contatei com o Ricardo na altura, me fez uma pequena explanação do que poderia vir a ser os painéis, a mais-valia que podia trazer nesse sentido. Gostei daquilo que eu vi, gostei da mensagem que ele me transmitiu. Avançamos para a candidatura essa que foi aprovada. A prova viva de que é um investimento rentável e aconselhável qualquer exploração agrícola, porque pudermos produzir essa energia e consumi-la a custo zero é o mais indicado e o ideal. Nesse tipo de atividade, para quem lida com os animais diariamente, 365 dias por ano, há sempre um dia diferente do outro, todos os dias são desafiadores, no sentido de perceber o animal. Hoje o animal está bem em termos de saúde, amanhã pode não estar, depois de amanhã pode ter outro problema. Ou seja, é sempre desafiador e é sempre exige-nos sempre uma certa dinâmica e uma certa atenção diferente quando se tem pelo menos vacas produtoras de leite. Já há 5 anos essa parte é inserida no projeto Vacas Felizes, um projeto que a nível nacional já deixou a sua imagem de marca. É um projeto que nos disponibiliza ferramentas para olhar para a terra e para olhar para o animal no seu todo de forma diferente. Fiz a candidatura, posicionei os painéis e nesse preciso momento a exploração é 100% autossuficiente, ou seja, não depende da rede pública, não depende de ninguém para produzir a sua própria energia. Montamos os painéis, por incrível que pareça, em pleno inverno. Segundo entendidos na matéria, nas épocas de menos luz, de menos sol, os painéis não produziriam em grande escala. O que se tem vindo a verificar aqui é as baterias, nesse caso, sempre a 100%. Ou seja, mesmo com pouca iluminação, com pouco sol, com tempo sombrio e com alguma nubosidade, o equipamento tem produzido energia mais que suficiente para a exploração. Nós recentemente instalamos alguns painéis solares, estão aqui atrás de nós. Faz parte da estratégia que nós temos para a quinta para torná-la mais resiliente. A base de tudo é o solo, então os micro-organismos, a vida que existe lá é preciso ser mantida e alimentada, porque é essa vida que depois disponibiliza a nutrição para as plantas que nós queremos ter produção. Quando nós explicamos o conceito da sintropia e da isentrópica, implica um policultivo das áreas, em que nós aproveitamos todas as camadas, todos os espaços ativos, não há espaços vazios. Depois é um sistema evolutivo, que ao longo do tempo evolui e as plantas, como uma floresta, vão evoluindo no sistema. Nós aqui na Quinta organizamos cursos de permacultura com alunos internacionais e um dos pontos que nós fazemos sempre é visitar a Pequena Grande Casa, porque é um exemplo, é uma inspiração pela forma como materializam as suas convicções. E agora, com os painéis solares e com a bateria, para além de baixar os nossos consumos com combustíveis fósseis, por parte energética, nós conseguimos reduzir para metade a nossa fatura da luz, o que é muito bom a nível pessoal.
Sim, sim. E foi o processo mais simples. Olha, eu tenho 4 projetos e esse foi o mais simples de todos. Porque o Ricardo tornou o processo muito simples, ajudou-nos com a candidatura, ajudou-nos com a instalação, foi tudo muito fácil, muito simples. Assinámos um contrato de consignação ainda foi mais fácil. Este cliente trabalhou nos anos 70 com a energia fotovoltaica, isto nos primórdios da energia fotovoltaica, e o sonho dele era ficar apenas dependente da energia solar. Então tivemos que fazer um sistema robusto o suficiente para aguentar, não só durante o verão, mas também durante o inverno especialmente, ter a capacidade para ter sempre eletricidade em casa, mesmo estando desligados da rede. Finalmente, com este sistema, consegui então concretizar esse sonho de ficar totalmente fora da rede e apenas dependente do sol para lhe dar energia. Como temos a casa, não é? Como exemplo, tivemos muitas pessoas que nos vieram visitar para perceber realmente como é que a coisa funcionava. E essas dúvidas de conforto sobre a casa voar, em que mais títulos é que têm, se sentem falta de alguma coisa que as outras casas comuns têm, foi super interessante porque realmente as pessoas ao virem aqui percebem que vivemos como as outras pessoas, como as outras famílias. A diferença é realmente sabendo que estamos inseridos aqui na ilha, que estamos rodeados deste recurso natural e não aproveitá-lo seria um desperdício. Então é viver nessa consonância. Tiveste bem, não tem nada a ver com a pergunta. Pois não, Tiveste mas está tudo bem, não faz mal. claro. Tiveste